E aí, gravar um vídeo aqui para falar sobre Liam Payne. E quero pedir para você que está assistindo dar curtida, porque, enfim, se não tiver curtida nenhuma, enfim, provavelmente esse vídeo não vai continuar e não vai ter sentido pra mim postar uma parada assim, tipo, é pra ninguém, sabe? Tipo, ninguém se importar com o que eu tô fazendo, sabe? Não faz o menor sentido. Independente de qualquer coisa. Enfim, vou falar um pouco sobre o meu canal também, associado a isso, ou coisas sobre mim. E tem, sei lá, um mês ou quase um mês, né, que minha Penny faleceu. Foi um membro do One Direction, também teve carreira solo relevante. E eu não estava acompanhando ele, nem nenhum dos membros, a não ser um pouco o Zen, acompanhando a carreira solo e etc. Não diria que eu era fã de nenhum, talvez um pouco do Zen, mas também condicionado pelo fato dele ter sido o primeiro a sair, disso ter chamado a atenção, e enfim. E obviamente eu não sou o público-alvo do Direction, como homem, né? Enfim. E. Mas enfim. As músicas são boas e eu acho que isso é tudo. Não preciso dizer mais nada. Fora a qualidade vocal de cada um deles. E falando alguns aspectos sobre mim, tipo, é interessante que o meu canal tenha crescido e o ponto de dedicação sobre isso. E porque eu sou uma pessoa que, independente do que eu vou fazer o resto da minha vida, ou com o que eu vou ganhar dinheiro exatamente, eu sempre me vi em alguma medida, sempre me coloquei na minha mente como alguém que faz música, alguém que se imagina um artista ou que, enfim, canta para as pessoas ouvirem e quer dizer coisas e quer fazer coisas que possam inspirar outras pessoas. E isso é sempre uma via de mão dupla sobre vários aspectos, do tipo, você faz uma coisa para alguém e ao mesmo tempo você depende do retorno dessa pessoa para aquilo fazer sentido. Então, as duas pessoas estão ganhando. Do tipo, um fã de um artista, ele ganha felicidade, ganha conteúdo que ele curte e ao mesmo tempo o artista ganha o dinheiro que ele precisa e esse tipo de coisa. Então, os dois lados são importantes, você sempre pensa um pouco nos dois lugares, no sentido de, independente de qualquer coisa, você sempre é um fã antes de qualquer coisa. E o Lin é alguém que é uma inspiração que eu sequer anotava direito. E muitas pessoas têm falado isso, não é algo, apesar de poder parecer contraditório, é algo que tem uma lógica, por várias razões. E, e essa parte com relação à questão pessoal, e por isso que eu falei do meu canal logo de início, e porque o Liam acaba me chamando a atenção. Além de, obviamente, ser alguém jovem, alguém que fez tanto sucesso numa banda de tanto sucesso, principalmente, além da carreira solo, no caso. É o fato de ser alguém que era notadamente muito talentoso, muito bom no que fazia, muito importante pro grupo,
talvez o mais importante, ainda que não fosse protagonista. E qualquer pessoa que saiba, ou se eu for falar das pessoas que eu admiro, pessoas que eu sou fã, e o tipo de história e coisa do tipo, muitas vezes eu não sou fã necessariamente de quem tá no topo do topo. Do tipo, por uma questão de identificação, porque eu sempre estive numa posição de coadjuvante na minha vida em vários aspectos. Não só nos lugares, mas como literalmente na minha própria vida, no sentido de parecer que outra pessoa ou outras pessoas, muitas vezes, eram mais protagonistas na minha própria vida do que eu mesmo. E o tipo de voz que ele tinha, o tipo de parte que ele cantava, é algo que obviamente é uma identificação mais pra mim, pelo tipo de voz que eu tenho, o, o, o tipo de coisa que eu faço que mais chama atenção quando eu canto. Então, e vendo a trajetória do One Direction no X Factor, o quanto ele foi importante, o quanto ele era alguém que era fundamental ali. E ele literalmente começou todas as músicas que eles cantaram durante o programa, antes deles, enfim, lançarem a primeira música e começarem a fazer o sucesso absurdo que eles fizeram. Então, e mesmo nas músicas deles, de álbum e singles, muitas delas, talvez a maioria, ele começava. E enfim, eu não liguei muito pra carreira solo dele até ele ter falecido. E eu não preciso dizer que eu admiro ele, porque se eu tô gravando um vídeo pra ele, isso é óbvio, ou deveria ser, mas mas às vezes quando você pensa na indústria como um todo, em tudo que está sendo lançado e tocado, você tem a sensação de que às vezes um som específico que você está ouvindo é só mais um como qualquer outro, sabe? Não é algo do coração, não é algo que a pessoa realmente sente ou está sentindo, e sim a pessoa fez para ganhar dinheiro. Mas com tudo que eu descobri sobre ele, enfim, tudo tinha um significado forte, ainda que o estilo em alguma medida fosse comercial, ainda que não tenha necessariamente feito tanto sucesso quanto esperado, mas dá pra dizer que é um estilo comercial de música. E enfim, eu nem sei exatamente qual é o objetivo com esse vídeo, pelo menos eu não tô conseguindo pensar nisso bem nesse exato momento, mas enfim, só queria deixar registrado que, enfim, tanto nesse momento, mas daqui pra frente, independente do que venha acontecer no futuro. Até porque eu não acompanho como todo a carreira de cada um deles. E agora eu acompanho dele. No caso, o que ele já fez. O que foi feito, né? Ele é meu favorito, sabe? E sempre vai ser. E como eu disse, um pouco era condicionado pela forma como as coisas aconteciam antes e questão do próprio Zen. E enfim, o Liam nunca foi protagonista, ainda que ele fosse quem iniciava todas as músicas, mas ele não tinha o refrão. Mas
ele tinha algo que eu podia me identificar e eu me identifico e muitas vezes se fala, e essa parte é muito importante, quase esqueci, mas enfim, sobre o que é sucesso, sobre o que é fracasso, ou sobre quem é, sei lá, gratificante ou decepcionante. Mas por tudo que foi falado e por tudo que se sabe, tudo que é público, tiveram controvérsias sobre ele, tiveram coisas que ele fez que não são admiráveis e eu ouvi muitas das coisas. Mas no todo eu acho que ele era uma ótima pessoa, até onde se sabe. E muito mais coisas a ser admirado que defeitos, digamos assim. E, e é doido porque me imagino como artista, eu ainda quero e vou querer estar em certas posições que eu não tô. De, sei lá, pessoa pública relevante, digamos assim. Mas é doido você pensar que alguém que é uma referência, alguém que você vê como, ok, essa pessoa é bonita, essa pessoa tem sucesso, tem dinheiro, tem tudo, ela tá no lugar que eu queria estar e tem uma idade próxima, de certa forma. E, enfim, as coisas elas degringolam ao ponto de falecer numa tragédia, ainda que não tenha sido diretamente ele que causou, mas como ele estava e a sequência de fatos levou ao falecimento dele. Então, assim, você sente que é como se fosse você sente uma perda de esperança em muita coisa, porque o seu sonho, ele vira quase que um pesadelo, sabe? Ele perde um pouco do brilho que ele tinha, sabe? Eu falo do meu sonho, né? Nesse caso, não estou me referindo à linha, mas o sonho que você tem perde um pouco do brilho, sabe? E, obviamente, a imagem, as imagens, digamos assim, principalmente do grupo, do One Direction, mais conhecidas seriam, tipo, tudo ótimo, tudo muito bonito, mas nos bastidores nem sempre é assim, sabe? Muitas coisas são complicadas e... Mas é isso. E eu vi algumas vezes, inclusive, as apresentações tanto do grupo do One Direction no X Factor, quanto também dos membros antes do grupo se formar, e também reações que eles tiveram quando eles tinham sido eliminados antes do grupo ser formado. Porque eles foram, pra quem não conhece a história, eles foram como artistas solo. Passaram pela primeira etapa, mas depois foram eliminados. Acho que na segunda etapa, se não me engano. E aí eles foram chamados pra formar um grupo, né? E daí que surgiu. Então, foi uma jornada muito intensa, muito doida. Mas acho que dá pra aprender muita coisa. E, obviamente, nenhuma boy band ou girl band fez tanto sucesso quanto One Direction desde, sei lá, 2010 pelo menos, desde que o One Direction surgiu. E talvez nenhum artista, pelo menos enquanto eles estavam em atividade, certamente, tinha tantos fãs. Eu esqueci a palavra. Tantos fãs tão fiéis quanto eles tinham. E é inacreditável. Inacreditável. Mas é isso. E enfim, muita coisa fica de aprendizado. Pra mim e pra muita gente, com certeza. E valeu.